Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a questão do transporte brasileiro, tá bom? Então, essa questão do que é a matriz de transporte, o que é modal de transporte. Nós nos utilizamos de 4 modalidades de transporte. O transporte aéreo, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário e o transporte hidroviário, né? São os 4 modais mais utilizados aqui no nosso país. Bom, como que nós acabamos medindo a eficiência de um meio de transporte? Então, por exemplo, eu vou trabalhar, tá? Como que eu vou trabalhar? Eu vou pegar um ônibus? Ou eu vou de metrô? Ou vou de carro? Ou eu vou de helicóptero? Né? Então, a eficiência de um meio de transporte, ele é medido também na relação custo-benefício. Quanto eu vou gastar para fazer este deslocamento, né? Sabemos que o ônibus é um bom meio de transporte? Sim, ele nos leva para diversos locais? Sim, né? Mas dependendo da localidade, eu acabo demorando um pouquinho a mais para me deslocar. O metrô ou o trem é um transporte viável para nós aqui na capital? Sim, né? Hoje em dia nós conseguimos nos deslocar por diversas regiões aqui do nosso estado de uma forma bem mais rápida e econômica também, né? E aí o uso de helicóptero, nós sabemos que é uma realidade de uma minoria, principalmente utilizado pelos executivos. Porém, o custo-benefício neste caso é muito maior no quesito custo, né? Que é um meio de transporte muito caro, né? Mas são realidades de meios de transporte que podem ser utilizados no nosso dia a dia, tá bom? Bom, então, no nosso dia a dia, nós buscamos sempre ver a eficiência do meio de transporte, ou seja, né, colocando na ponta do lápis, custo-benefício. Hoje em dia, nós temos a facilidade também de utilizar como meio de transporte, no caso, o sistema Uber, né? Dependendo para onde eu vou, dependendo da distância e o tempo que eu tenho para chegar nesse lugar, ele acaba sendo um fator que supre as minhas necessidades cotidianas, né? Então, essa questão da eficácia do meio de transporte sempre vai estar atrelado, custo-benefício e para qual finalidade eu necessito, tá bom? Bom, o transporte aéreo, esse modal de transporte aéreo, nós podemos dizer que ele tem um alto custo de implantação, um alto custo de manutenção, uma alta eficiência, sim, no seu transporte e uma baixa tonelagem de carga, tá? Então, o meio de transporte aéreo, ele acaba sendo muito caro. Ele tem essa vantagem. Qual é a vantagem? Eu levo muitos passageiros ao mesmo tempo, né? Só que é um valor um pouco maior, né? Ele é muito utilizado por ele ser um transporte mais caro, principalmente quando eu preciso de deslocamentos rápidos, né? Então, por exemplo, levar um órgão que vai ser transplantado, levar de um hospital para outro. Eu preciso que esse transporte ele seja feito muito rápido por conta da vida útil daquele órgão fora de um corpo, por exemplo. Então, eu preciso que esse transporte ele seja feito um deslocamento rápido. Então, aí é utilizado o caso dos helicópteros, muitas vezes ele é utilizado neste caso, tá bom? Ele é muito utilizado também por executivos no dia a dia. O trecho mais utilizado para a questão envolvendo negócios é o que nós chamamos a ponte, o eixo, né? Rio-São Paulo. Ele é muito utilizado o transporte aéreo no eixo Rio-São Paulo por conta desse deslocamento comercial que muitas pessoas precisam. Então, um executivo ele tem uma reunião hoje de manhã em São Paulo e à tarde ele vai estar no Rio de Janeiro e depois à noite ele vai estar novamente de volta na sua casa aqui em São Paulo, por exemplo. Então, eu preciso de um deslocamento muito rápido, né? Então, esse eixo Rio-São Paulo, eu demoro numa média de 50 minutos a 1 hora
né, o espaço aéreo estando tranquilo, sem neblina ou sem nenhuma outro problema, é muito rápido, né? Diferente de um deslocamento através de carro ou através de ônibus, que eu demoro numa média de 5, 6 horas, dependendo da localidade que eu vou estar me deslocando, se eu não pegar um trânsito, né? Então, eu tenho essa facilidade pela sua rapidez, né? E também no transporte de mercadorias perecíveis. Ele ajuda bastante nessa questão. Bom, nós temos um trecho também aéreo que ele é muito importante, que liga, é considerado uma aerovia brasileira muito importante, que é o trecho Manaus-São Paulo. Porque em Manaus nós temos a Zona Franca de Manaus, onde nós temos o nosso distrito, podemos dizer assim, um distrito industrial, né? Então, se tem grandes incentivos fiscais para as indústrias se localizarem naquela região, porém a forma de escoar rapidamente a mercadoria que é feita é através de avião, né? Então é um importante trecho comercial que nós vamos ter, né? Que é Manaus-São Paulo, tá? E por que disso, né? Por que foi colocado e tido esse incentivo fiscal para muitas empresas irem para essa região que é conhecida como Zona Franca de Manaus? Para tentar desenvolver aquela região. A gente tem que lembrar sempre que onde chega indústria, chega o quê? Emprego. Chegando emprego, eu gero melhora na qualidade de vida e eu gero o quê? Um desenvolvimento, um crescimento naquela região, tá bom? Então, é um importante trecho logístico nosso brasileiro. E São Paulo acaba sendo também um ponto de ligação logística para o mundo, porque aqui de São Paulo nós temos 3 grandes aeroportos, né, que é Cumbica, que fica na região de Guarulhos, nós temos Congonhas e nós temos Viracopos, que é na região de Campinas. Então, esses 3 aeroportos acabam principalmente no caso Campinas e Guarulhos, acabam escoando mercadorias para o mundo inteiro, tá bom? Bom, o transporte rodoviário. Transporte rodoviário é o transporte terrestre através das estradas de rodagem. Ele é o mais utilizado aqui no Brasil, né? É o que mais foi desenvolvido e é o que teve uma grande visibilidade, tá? Então, através dessas estradas de rodagem, circulam caminhões, circulam motos, carros, enfim, né? E o transporte rodoviário, ele tem um baixo custo de implantação, porém ele tem um alto custo de manutenção. Tem uma alta eficiência, sim, no seu transporte, porém também tem uma baixa tonelagem de carga. Então, eu não consigo levar uma gama muito grande de carga através do transporte rodoviário. Eu tenho uma quantidade que eu consigo deslocar dessa carga, né? Bom, eu desloco pessoas através do transporte rodoviário por uma diversidade, uma gama muito grande de finalidades, de motivos, né? Mas ele tem uma grande flexibilidade e nós acabamos tendo aí uma boa agilidade no nosso dia a dia para nos deslocarmos, irmos para diversas regiões, tá? Só que a gente não tem, como eu já falei, uma boa flexibilização para a carga, né? Por conta que não dá para levar muita coisa. Ou dependendo também do tamanho do que eu preciso deslocar, precisa ser feito no horário específico. Tem algumas vezes, se quem passar pela região do aeroporto, por exemplo, ali de Guarulhos, durante a madrugada a gente vê aquelas carretas enormes carregando peças gigantes de avião. E aí isso é feito quando? De madrugada, porque eu tenho uma diminuição no trânsito, porque esse deslocamento ele é feito devagar, ele não é rápido, né? Então, para algumas coisas é bem complexa a questão do transporte rodoviário, tá? Apesar de ele ter um baixo custo de implantação para a construção de rodovias, eu tenho alto custo na sua manutenção,
né? Hoje em dia nós percebemos que as nossas estradas são bem bacanas, porém nós percebemos o quê? Um aumento no pedágio, né? Quem estava acostumado na década de 90, fim da década de 80, 90, utilizar a rodovia, por exemplo, Anchieta e Imigrantes, tá? Elas tinham seus severos problemas, às vezes de buraco, falta de sinalização, de luminosidade, enfim. Hoje em dia, claro que a gente paga um valor muito alto por nos pedágios, mas hoje ela tem uma qualidade muito bacana, né? Tanto de luminosidade, de sinalização, o seu asfalto, né? Então, por isso desse alto custo, para se manter, né? Porque eu tenho que ver a qualidade do asfalto, eu tenho que me preocupar com a sinalização, eu tenho que me preocupar com a luminosidade. Quando eu falo sinalização, é questão de placas, né? Para as pessoas se direcionarem. Ah, mas essa é a realidade do Brasil inteiro? Infelizmente não, né? Nós sabemos que muitos locais do Brasil, pelo qual você vai adentrando, tem locais que não tem ainda asfalto, tem locais que muito menos iluminação, muito menos uma placa de sinalização, né? Infelizmente, essa é a realidade. Porém, as principais estradas, elas estão bem sinalizadas hoje em dia, tá? Transporte ferroviário. O transporte ferroviário aqui no Brasil, ele teve o seu grande apogeu, que foi na época do café, tá? Mas antes disso, só vamos falar algumas características do transporte ferroviário, tá? O ferroviário, ele tem um alto custo de implantação, um médio custo de manutenção, uma alta eficiência nesse meio de transporte e uma alta tonelagem de carga, ou seja, eu consigo transportar um número de carga muito alto através do transporte ferroviário. Então, o transporte ferroviário aqui no Brasil, ele teve seu auge na época do café, né? Porque eu precisava escoar o café de forma rápida e eficiente do interior de São Paulo, né? Para chegar até o Porto de Santos e o café ele ser mandado para fora do nosso país, né? Então, ele teve até 1930 aqui no nosso país, ele teve uma grande visibilidade, né? Ele cresceu bastante o uso desse transporte, mas hoje em dia, infelizmente, ele já não tem essa visibilidade, né? Nós sabemos que poderíamos ter um acesso muito maior pelo país através do transporte ferroviário, porque ele é um transporte menos poluente, ele é muito rápido também. O transporte ferroviário, ele tem muitas qualidades, muitas qualidades. Se a gente parar para observar, a Europa, você faz a Europa ligado por trens, né? Por quê? Por conta disso, da sua facilidade. Ele tem um alto custo para se implantar, mas para se manter ele é mais fácil e ele tem essa questão da agilidade. Se eu precisar carregar toneladas e toneladas de carga, também eu consigo através desse meio de transporte. Ele facilita bastante, tá? Então, até 1930, mais ou menos, nós tivemos aí um grande enxerto, né, dentro desse tipo de transporte no nosso país. Depois disso, nós vamos ter o quê? O crescimento e a visibilidade do transporte rodoviário, tá? Essa questão do transporte rodoviário, ele ter tido esse grande incentivo aqui no nosso país, foi na época da construção de Brasília, ou seja, que eu precisava fazer com que tivesse um fluxo maior de pessoas entrando para o interior assim do nosso país, né? E quem acabou enxertando dinheiro nesse caso para a construção de Brasília foram muitas empresas de indústrias automobilísticas da época, tá? Então, por isso que houve esse grande boom das rodovias, que foi na época do processo de industrialização
aqui do nosso país, né? Então, nesse processo de industrialização, quem acabou incentivando a construção das rodovias, né, foi o enxerto da indústria automobilística, que fez com que, eu preciso acabou incentivando o consumo, né? Então, acabou gerando empregos, então eu preciso de um carro para me deslocar. Então, se eu preciso de um carro, eu vou precisar da indústria, que vai gerar empregos, né? Então, foi a indústria que acabou aí fomentando nesse processo de industrialização e acabou incentivando essa questão do crescimento das rodovias aqui no nosso país. Por isso que é muito utilizado esse meio de transporte até hoje aqui, né? Sendo a rodovia mais importante meio de transporte para a economia do nosso país até os dias de hoje, tá bom? E para finalizar, o transporte hidroviário, que ele possui algumas características também. Ele possui um baixo custo de implantação, um baixo custo de manutenção, uma baixa eficiência no seu meio de transporte, e ele tem a vantagem também de deslocar uma alta tonelagem de carga, tá? Mas aqui no nosso país, apesar dele ter um menor custo de implantação, um menor custo de manutenção, a vantagem de carregar, né, essa alta tonelagem de carga, ele não tem muita eficiência porque ele não é integrador, né? Porque eu preciso de rios que sejam navegáveis, né? Que tenham uma boa navegabilidade, ou seja, rios mais de planícies, né? A gente consegue utilizar isso mais em rios de planícies, porque onde eu tenho rios de planaltos com cachoeiras e tal, eu já não consigo, né? Então, por isso que ele não acaba sendo tão eficiente. Mas, por exemplo, se aqui o nosso importante rio, que é o Rio Tietê, ele fosse hoje um rio limpo e navegável, ele seria muito eficiente no transporte, né? Seria uma via bem bacana, uma via bem interessante para se trabalhar a questão do transporte, mas infelizmente não é utilizado por conta que nós sabemos